vendo no quadro. Aqui é um néfron. O que é o néfron? É a estrutura primordial do rim, a estrutura fundamental que rege a nossa filtração do nosso sangue. Então, aqui tem um glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, descendente, ascendente, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Vocês já entenderam, né, que aqui é uma estrutura renal e nós vamos ver que os diuréticos, que são fármacos que são utilizados para poder fazer uma diurese, ou seja, uma eliminação maior de água do nosso organismo, eles vão atuar em determinados pontos desse néfron. Por exemplo, a primeira classe, que são os inibidores da anidrase carbônica, atuam no túbulo contorcido proximal. A anidrase carbônica é uma enzima que faz a conversão do bicarbonato em CO2 e água, certo? Basicamente isso. Ela está presente no rim, no pulmão e diversos tecidos do nosso organismo. Ela, ao ser inibida, deixa de exercer sua função de transformar vice-versa bicarbonato em CO2 e CO2 e água em bicarbonato. Portanto, não há a formação do bicarbonato nesse túbulo contorcido proximal e não há o transporte sódio-bicarbonato para fora do tubo, que é o que a gente chama de reabsorção ou um cotransporte, que vai fazer essa reabsorção. Com isso, o sódio, que é muito osmótico, puxa muita água, junto com o bicarbonato, permanecem no lúmen. Desse jeito, então, com eles lá no lúmen, o que é que vai trazer, já que é osmótico? Água para dentro do lúmen. Então, essa água vai entrar e aí vai ser o que? Eliminada na urina. É basicamente essa a ideia que esses inibidores da anidrase carbônica vão agir, ok? Eles possuem enxofre o que permite, na verdade, eles atuarem na anidrase carbônica, porque ela também possui enxofre aí na sua composição. Existem alguns efeitos colaterais e eles estão muito correlacionados às indicações do tratamento com os inibidores da anidrase carbônica. Vamos lá. Se a anidrase está em outros tecidos, por exemplo, ela pode estar lá no tecido ocular e aí usar no tratamento do glaucoma. Da mesma forma, é utilizada na alcalose. Mas por que, Adélia, é utilizada na alcalose? Veja comigo. Se o bicarbonato é uma base e eu estou eliminando essa base, o que é que vai surgir no meu sangue? Acidose metabólica, um efeito colateral. Se, na verdade, o que eu quero é fazer com que meu sangue fique um pouco mais ácido, porque ele pode estar básico demais, eu vou tratar essa alcalose com um inibidor de anidrase carbônica para deixar ele mais ácido. Então, indicações seria também a presença da alcalose sanguínea. Da mesma forma, edemas pulmonares e cerebrais, pois ela já está presente, né, nesses tecidos também. Outro efeito colateral seria hiponatremia, porque elimina o sódio. Se elimina o sódio, eu posso ter uma baixa de sódio sérico. Isso causar uma hiponatremia, que é a baixa do sódio na corrente sanguínea. Vamos ter também o aumento da pressão arterial. Eu não vou explicar todo o mecanismo de porque essa pressão vai aumentar, mas vamos lá. Se eu estou eliminando água e sódio, o meu corpo vai perceber isso. Então, em contrapartida, como uma compensação, ele vai aumentar a pressão arterial. Basicamente isso. Com contraindicações que a gente pode ter. Anúria, pacientes que não estão produzindo urina. E hepatopatas também, né, pelo próprio metabolismo da droga. Então, é basicamente esse cenário da primeira classe dos diuréticos. Segunda classe agora são os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça são divididos basicamente em dois polos, os osmóticos e os de alto limiar. Os osmóticos, basicamente, eles fazem alta eliminação de água. A gente não vai entrar muito no detalhe deles, não. Mas tem um exemplo que é o manitol, bastante conhecido. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, os de alto limiar são importantíssimos, inclusive para a prática clínica. Eles, geralmente, a gente conhece eles pelo principal, assim, que é o mais conhecido, que é a furosemida. Esse grande medicamento utilizado para tratamento de insuficiência cardíaca e hipertensão também. Hipertensão tanto associada ou não à insuficiência cardíaca. Esses diuréticos de alça, eles vão inibir o simporte sódio, cloreto e potássio. Esse simporte, ele ocorre na alça espessa,
na parte da alça espessa da ascendente. Esses diuréticos de alça vão inibir o simporte que ocorre de sódio, 2-cloreto, 1-potássio, na alça ascendente de N, principalmente na parte espessa dessa alça. Inibindo aqui esse simporte, esses elementos continuarão no lumen do tubo e aí serão excretados via urina. O que acontece é que ambos, o sódio e o osmótico, vão puxar água para dentro desse tubo e então ocorrerá a diurese, que é o que se necessita. Além disso, existe também, junto com a eliminação desses 3 principais pertencentes do simporte, do magnésio e do cálcio a eliminação. Magnésio e cálcio acabam que também vão ser eliminados, não há a reabsorção, e isso pode causar um quadro de hipomagnesemia e hipocalcemia. E o interessante é que essa baixa do magnésio vai fazer um mecanismo de hiperglicemia. Então tem que tomar cuidado em pacientes diabéticos que estiverem fazendo uso de diurético, no caso diurético de alça. Da mesma forma, efeitos colaterais poderiam ser hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia e também a hipocalcemia. A indicação eu já falei para vocês, hipertensão e CC, são medicamentos bastante utilizados, muito importantes, que atuam na qualidade de vida do paciente. Eu não vou adentrar tudo aqui, mas para vocês ficarem conhecendo eles e onde é que eles atuam. Então, gente, a terceira classe agora, que são os tiazídicos. Os tiazídicos, eles vão fazer atuação no túbulo contorcido distal. Para fazer uma associação, tiazídicos abrevia para TZD, TZD parece com TCD. Então você já vai sabendo que eles atuam, né? Bem facilzinho. Eles basicamente inibem o simporte sódio-cloreto. Esse simporte, que seria para reabsorver, né, o sódio-cloreto, ele não vai ocorrer, portanto, vai ser liberado na urina, puxando água, né, e dessa forma também vai fazer a diurese. Então, eles são a primeira linha para hipertensão. Gente, são muito importantes, são medicamentos realmente que mudam a qualidade de vida dos pacientes. A exemplo, hidroclorotiazida, clortalidona, são os nomes que vocês podem encontrar aí dessas medicações. Existem efeitos colaterais? Óbvio, como qualquer remédio. E um desses seria a hiponatremia, justamente pela eliminação excessiva que o sódio pode ter. Além disso, existe um mecanismo de aumento de glicogênólise, isso vai favorecer uma hiperglicemia, ou seja, outro efeito colateral aí também dos tiazídicos. Eu coloquei isso agora, não coloquei antes, para poder a gente fazer aí meio que juntar essa informação. Nem a furosemida, que é um diurético de alça de alto limiar, nem os tiazídicos poupam potássio, ou seja, eles vão eliminar também esse potássio, podendo provocar uma hipopotassemia. Por que eles vão eliminar potássio? Porque basicamente, como eles não vão reabsorver o sódio, quem seria, né, estaria nessa correlação aqui com o sódio, não sei se vocês lembram daquela bomba, mas seria o potássio. Então, o potássio, ele vai permanecer aqui no lumen e vai ser excretado, tá certo? Ele e a furosemida vão fazer isso. Aí daqui a pouco, na quarta classe, a gente vai ver outro mecanismo diferente. Então, gente, para terminarmos nossa aula, vamos falar sobre a última classe, mas não menos importante, que são os poupadores de potássio. Os poupadores de potássio, eu falei anteriormente que os tiazídicos e a furosemida, que é um diurético de alça de alto limiar, eles não poupavam potássio. Então, esses poupadores, a principal característica deles é que não vai faltar esse querido elemento não, tá certo? No nosso sangue. Eles vão agir principalmente no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor. É porque existem 2 grandes polos, basicamente dividido assim. Os inibidores do canal de sódio e os antagonistas da aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio que é produzido pela glândula suprarrenal e que ela vai agir na reabsorção do sódio pela promoção da formação de canais de sódio nesse túbulo coletor. Se eu não tenho esses canais, né, se não há formação, por exemplo, por um antagonista que bloqueia o receptor,
eu não vou ter a saída desse sódio. Então, o sódio vai ficar na luz e vai ser eliminado na urina. Então, basicamente, é essa a ação dos antagonistas da aldosterona, que tem como exemplo a espironolactona. Já os inibidores do canal de sódio, eles vão atuar aqui no túbulo contorcido distal, bem no finalzinho, onde tem canais de sódio, e eles vão fazer com que não ocorra esse transporte. Da mesma forma, o sódio fica no lumen, é excretado, puxa água, diurese. Então, é basicamente isso. Eles podem ter alguns efeitos colaterais, como a baixa do sódio, hiponatremia na corrente sanguínea, mas são bastante também utilizados, espironolactona principalmente. Como exemplo aqui dos inibidores do canal de sódio tem o triantareno e a amilorida. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre diuréticos. Qualquer dúvida que ficou, se você quer dar alguma opinião, comente aqui. Salve, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso. Até a próxima!